Senhor, nós te damos graça nessa manhã, pela tua presença em nossas vidas e pelo teu agir no meio da igreja. Fala conosco, ó Deus. Dai-nos espírito de sabedoria e de revelação em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos falado nas últimas semanas sobre crenças que impedem vivermos um grande mover. Amém? De sermos usados por Deus com todo o potencial que temos em Cristo. E a primeira coisa é o desejo de ser usado por Deus, de participar ativamente do reino de Deus, da causa do reino de Deus. Que o Espírito Santo possa estar produzindo esse desejo, Desejo de você receber, por exemplo, uma reunião da igreja na sua casa, Desejo de ser usado por Deus para curar uma pessoa que está doente, para ser um instrumento de Deus para libertar alguém que está oprimido pelo diabo. Desejo de ensinar a palavra para um novo convertido, ser participativo com seus irmãos nas reuniões, amém? Desejo de ser usado na sua casa, como instrumento de bênção na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, como instrumento de bênção ali, trazendo o reino de Deus, fazendo a diferença. Então tudo isso tem que ser um desejo que a gente carrega, Isso é algo muito importante. Nós precisamos voltar a viver como um senso de missão. Nós temos que tomar cuidado porque nós, queira ou não queira, somos influenciados por uma cultura. Nós estamos numa sociedade, essa sociedade tem uma cultura. Normalmente é a cultura do entretenimento, do prazer, da curtição. E nós acabamos sendo influenciados por isso e acabamos vivendo nossa vida só para isso também. E não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, Então, que você possa estar consciente, do chamado de Deus, da missão de Deus para a igreja aqui na terra. Nós não estamos de passeio, Nós temos uma missão e que nós possamos entender isso. É muito interessante saber que Jesus já concluiu aquilo que ele tinha que concluir, já está consumado, mas nós não concluímos aquilo que nós deveríamos concluir. Quando fala que já está consumado que Jesus tinha que consumar. Então nós não temos que fazer o que Jesus já fez, mas nós temos que responder aquilo que ele fez e cumprirmos a nossa missão a partir desta capacitação que é nos dada. Então, Paulo ele teve que combater o bom combate, Paulo teve que acabar a carreira dele, nós temos que acabar a nossa, nós temos que completar a nossa carreira. Jesus fez tudo aquilo que ele tinha que fazer, completou toda a obra e disse: está pronto, está consumado. Então quando nós falamos da obra consumada de Jesus, não significa que a obra que nós temos que realizar está consumada. A de Jesus está, e nós partimos, a partir do que ele disse na cruz, está consumado. Então isso é muito importante, e nós sabemos que nós vivemos num tempo oportuno, onde no Antigo Testamento, o ministério de Moisés, nós temos falado muito sobre isso, que o ministério de Moisés já teve glória. Aí o versículo 8 de 2 Coríntios capítulo 3 diz: não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Então nós vivemos na época do ministério do Espírito, nós não vivemos na época de Moisés, nós vivemos na época da nova aliança. E se já teve glória na antiga aliança, muito mais agora na nova aliança. Então nós temos possibilidades poderosas de fazermos grandes coisas, grandes feitos no reino de Deus. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Amém? Nós falamos já aqui essas semanas, então, só para dar uma base para quem está nos visitando, a Bíblia ela tem ali a antiga aliança, a aliança onde era baseado naquilo que o homem poderia, iniciava no homem, era a obediência do homem, que poderia possibilitar esse homem ser justificado. Ninguém conseguiu, e só trazia condenação. No ministério do Espírito, na nova aliança, Cristo obedeceu completamente a Deus e nos tornou justos. Amém? Isso é algo poderoso. Agora, a base do nosso relacionamento com Deus é o sangue de Jesus, é a obediência de Cristo. Isso nos traz paz com Deus. É através dessa paz com Deus, desse relacionamento que nós temos acesso agora a Deus, Nós podemos desenvolver toda a nossa vida cristã numa base de segurança, baseado na graça de Deus. Amém? Na antiga aliança nós aprendemos aqui que
o que que impede esse mover? São crenças limitadoras. E uma das crenças é essa cultura do intermediário, a cultura do medo. Por quê? Se eu não vivo pela justiça de Cristo, certamente eu vou encontrar falhas em mim e eu não tenho base, então, segurança para ter um relacionamento com Deus. Porque na antiga aliança, nós lemos ali no livro de Êxodo, o povo tinha medo de se relacionar com Deus, queria que Moisés se relacionasse no lugar, porque ele sabia que se de alguma maneira fosse encontrado alguma coisa errada na sua vida, ele ia ser fulminado. Então quem queria se relacionar com Deus, né? Quem tinha ousadia para fazer algo, sendo que estava correndo sérios riscos? Por quê? Por causa do pecado do homem. Deus não tem comunhão com o pecado. E nós só podemos ter segurança hoje para se relacionar com Deus por causa de Jesus, por causa da sua justiça. Amém? Isso nos tira o medo, né? E tira aquela cultura, né, que diz, né? Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Hoje nós podemos se relacionar com Deus, nós podemos entrar na sala do trono por causa do sangue de Jesus. Isso produz em nós, então, ousadia, amém? Nós vimos o segundo ponto aqui na semana retrasada, a cultura de ficar só pedindo para Deus, é um problema também, em vez de usarmos nossa autoridade e cumprirmos nosso chamado. Então nós temos que entender que Jesus lá na cruz já salvou a humanidade e agora Ele espera da igreja que a igreja pregue o Evangelho. Então, quando nós olhamos aqui, nós não queremos desvalorizar a oração tem um papel importante, nós devemos até começar uma série sobre a intimidade com Deus, como deve fluir a nossa intimidade com Deus, mas nós precisamos entender que nós não podemos usar a oração como desculpa para nós cumprirmos a nossa missão de pregar o Evangelho. Nós cumprirmos a nossa missão de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de manifestar o reino de Deus. Por quê? Porque a igreja recebeu autoridade. Amém? Nós vimos na vida de Jesus que ele tinha tanta intimidade com o Pai, quanto ele era muito forte no cumprimento da sua missão. Amém? Então ele ia onde as pessoas estavam necessitadas, ele manifestava o reino de Deus, ele não ficava só lá, tipo assim, vamos lá, faz lá do Pai e do Espírito Santo. Ele ia lá e cumpria a sua missão. Nós hoje recebemos, né, esse ministério da reconciliação, e nós temos hoje então que pregar o Evangelho, nós temos que curar os enfermos, nós temos que expulsar os demônios, nós não temos apenas que ficar numa atitude passiva, né, muitas vezes uma pseudo-espiritualidade, mas que demonstra uma falta de conhecimento. Em Mateus 10:8 diz, curem os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios, vocês receberam de graça, dei também de graça. Então nós temos essa responsabilidade como igreja de pregar o Evangelho, e cada dia mais está claro que os tempos estão se findando. Ele diz em Marcos 16, versículo 15, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro proclamar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, está dizendo que nós, enquanto estamos indo pelo mundo, nós devemos proclamar o Evangelho a toda criatura. Amém? Então nós precisamos fazer isso. A nossa cultura cristã muitas vezes, né, de entender o cristianismo apenas como um dia na semana onde eu sento e escuto alguém falar, impede muitas vezes nós atendemos o senso de urgência e a nossa missão. 2 Coríntios fala algo muito poderoso que nós, no verso 2 Coríntios 5:19, aqui o texto no 17 começa dizendo que quem está em Cristo é uma nova criação, né? E aqui no versículo 19 diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, foi confiada a nós uma mensagem, nós temos que pregar, nós temos que falar. Agora, se eu tenho a mentalidade de Moisés, eu não vou falar, porque eu não confio que Deus vai balizar, Deus vai confirmar, Deus vai testificar, Deus vai assinar embaixo naquilo que eu estou fazendo. Amém? Então nós temos que ter essa confiança, essa base. Versículo 20, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? É muito triste, irmãos, é muito difícil lidar com a sensação de que alguém que nós amamos pode não ter ido para o céu. Pode não ter sido salvo, né? É uma coisa ruim de lidar, difícil.
Então pregue. Não fique achando que automaticamente, porque é seu filho, está salvo. Não fique achando que automaticamente as da sua família está salvo. Amém? Muitas vezes nós pegamos aquele versículo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Ali não diz necessariamente que é uma promessa para todas as famílias, está dizendo ali uma promessa específica. Agora nós precisamos pregar, porque senão alguém dentro da nossa casa pode se perder. E é algo difícil de lidar. É ou não é? Quando nós temos alguém que se foi, nós firmamos a nossa fé, né? Que se a nossa esperança é apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, ou seja, não acabou. Mas é muito difícil de lidar com a situação de você saber que alguém que você ama não creu em Jesus. E o pior, porque você não pregou. Não é fácil. Nós temos que nos responsabilizar. Amém? Nós estamos aqui, a igreja tem uma missão. Não é um lugar de entretenimento. Tem comunhão? Tem. É gostoso? É. Tem alegria? Tem. Mas o nosso próprio relacionamento não deve ser um relacionamento só de coleguinhas. Nós temos que cumprir uma missão juntos. Nós estamos juntos para cumprir uma missão. Amém? Isso é algo muito importante. Nós também falamos aqui na semana passada, já para a gente avançar aqui para o dia de hoje, né? Outro trava na vida das pessoas é a cultura do dia, lugares e pessoas especiais. Então muitos cristãos ainda vivem como se o prédio da igreja fosse um lugar especial, apenas o domingo fosse o dia do Senhor e apenas os pastores são os escolhidos e ungidos de Deus. Isso trava a igreja. Por que nós estamos ensinando tudo isso? Porque se você não tem confiança que o relacionamento com Deus, seu relacionamento com Deus é por causa de Jesus, você vai ter medo de se relacionar com Deus, você vai ter medo de fluir, você vai sempre colocar alguém no seu lugar. Vai lá, Moisés, faz no meu lugar, prega no meu lugar, ora no meu lugar, expulsa o demônio no meu lugar. Isso vai limitar a sua ação no reino de Deus. Ok? Agora, outro lado, se você fica apenas ali orando, mas não prega, isso vai trazer um problema também, porque as pessoas, para crerem, precisam que alguém pregue. Não fique achando que sempre o outro vai pregar. Você é escolhido por Deus para pregar, para o seu ciclo de relacionamento. Amém? Vá pelo mundo inteiro. Qual o mundo inteiro que você pode ir? Vá pelo Vila Sandra, vai pelo Condor, vai pelo Mufato, vai pelas ruas. Vamos pregar o Evangelho. Fico muito admirado dos testemunhos de Jeová, dos mormons, que têm uma disposição para pregar algo que não é verdade. Muitos estão confundindo completamente, como se no reino de Deus não existisse mais consagração. Não, para cumprirmos a missão, temos que nos consagrar por essa missão, se entendemos que ela é importante. Amém? E outra trava que tem é essa, de eu achar que o mover de Deus se resume a um lugar específico, a um dia específico e a pessoas específicas. Isso trava o reino de Deus. Agora, quando eu entendo, né, que todo lugar é um lugar, que todo dia é um dia e que eu faço parte desse mover porque eu fui capacitado por Deus. Aí então as coisas vão começar a fluir, amém? A nossa missão como igreja não é convidar as pessoas para ir a um lugar, para participar de uma reunião. Nossa missão principal é, aonde elas estiverem e nós estamos lá, nós vamos pregar o Evangelho. Pregar. Amém? Nós vamos testemunhar em nome de Jesus. Amém? Agora, é interessante, né, que sagrado não é mais o lugar, mas sagrado somos nós. Porque agora nós carregamos o sagrado, carregamos a presença, carregamos o Espírito Santo. Amém? Somos moradas de Deus, isso é algo muito sério. Amém? Hoje somos sacerdotes, somos ungidos, né? 1 João 2,20 e vários versículos que nós falamos. Então nós podemos agora, através dessa revelação, trazer a realidade do reino de Deus para o nosso dia a dia. Isso é algo poderoso, amém? Você não precisa mais convidar o enfermo para uma reunião de cura. Você, ao encontrar com o
enfermo, você torna aquele encontro uma reunião de cura. Amém? Normalmente os enfermos nem podem vir, né? Normalmente os anúncios traga os paralíticos, traga os não sei quem, traga os desenganados. Desenganado está na UTI, pô. Traga o desenganado. Como que você vai levar o desenganado? Vai pegar uma ambulância lá no hospital, vai levar ele? Mas você pode entrar lá, você pode dar um jeito. Amém? E fazer a diferença na vida das pessoas. E pregar o Evangelho. Amém? Os sinais têm que ser uma confirmação, um testemunho de que você pregou o Evangelho, mas não pode deixar de fazer o apelo de pregar o Evangelho. Amém? Nós temos que tornar isso um hábito. Quantos reconhecem que você não tem o hábito de pregar o Evangelho? Eu que sou o primeiro. Você não tem o hábito de pregar o Evangelho da forma que deveria. Quem não tem o hábito, levanta a mão. Eu vou orar para crescer essa diacho dessa tua mão aí. Amém? Quem não tem o hábito de pregar o Evangelho, eu sou o primeiro. Irmãos, por exemplo, o pastor Vieira tem o hábito de pregar o Evangelho. Eu encontrei um irmão, o pastor Tom, ele tem um hábito de pregar o Evangelho. Ele é viciado, ele não perde uma oportunidade. Depois eu vou divulgar no grupo da igreja o Instagram dele. Ele tem um hábito de pregar o Evangelho. É porque hábitos não são fáceis de gerar hábitos, né? É verdade ou não é? É simples gerar um bom hábito de alimentação? É simples gerar um hábito de academia? Quantos você já começou a academia, pagou, deixou pago e não foi mais? Teve alguém que já fez isso? Levanta a mão. Hã? Não emagrece, né? O pessoal pensou que era pela matrícula que emagrecia, né? Por que a academia faz desconto para 6 meses, para 12? Porque sabe que você não vai. Por que você acha que você está empolgado no dia? Porque não é simples. Tem gente que acha que está debaixo de maldição. Você não está debaixo de maldição, você está debaixo de hábitos geracionais. Não é maldição geracional, é hábitos. A sua mãe era uma péssima esposa, tratava pessimamente seu pai, e você faz a mesma coisa. Irmãos, convivendo mais com meu pai, né? Porque depois você casa, você convive ocasionalmente com os pais, né? Mas convivendo mais com meu pai no hospital, eu vi alguns hábitos dele. O meu pai não gosta de falar, meu pai faz movimento assim, ó. A Irene ficou lá, o Osmar cuidando um pouco, tipo assim. Ele acha que você está adivinhando o que ele está falando, assim, tipo. Eu percebi que eu tenho umas também de vez em quando eu faço para a Fabíola. Quantas coisas você já criticou nos seus pais e você está repetindo? Por que você se irrita tanto com a sua mãe? Porque você é igual a ela. Por que você se irrita tanto com o seu filho? Porque os defeitos do teu filho estão sendo projetados ali. Os seus defeitos estão sendo projetados nos seus filhos. Bom dia, eu estou bonzinho hoje, tá? Eu estou bonzinho hoje. É ou não é? Você... Aí, eu não gosto nem dos meus defeitos. Aí quando você vê os teus defeitos, você produziu os teus defeitos, né? Você reproduziu em escala, né? Tem alguns em escala até grande. Vários filhos. Meus irmãos, mudar hábitos, né? Aí toda semana, nós estamos falando há 3 semanas, né? Fortemente, né? Sobre Deus quer nos usar, quem nós somos. Mas você percebeu a dificuldade que você teve da semana passada para essa de praticar o que você ouviu? Agora eu vou entrar no tema de hoje. Agora, fala assim para o teu vizinho, se segura. Ah, papai. Ah, papai. Hoje, né? Papai vai bater, mamãe não vai ver. Aleluia. Aleluia. Tiago, capítulo 1, verso 22. Quando já fala Tiago, você já fica esperto. Abriu Tiago, se for Romanos 5 e 6, você fica até legal. Mas quando falou Tiago,
Você já fica esperto. Já falou Tiago, meus irmãos, já. Lutero ficou tão nervoso com o livro de Tiago que queria tirar da Bíblia. NVI. Vocês pedem para mim definir um padrão e mudam? O que está escrito aí? 1, 2, 3? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ixi, já ficou ruim, né? Aleluia. Então, o que eu gostaria de abordar aqui hoje, irmãos? Outra trava muito séria que impede o fluir de Deus, o mover de Deus, é quando a gente é apenas ouvintes da palavra e não praticantes. Ouvintes da palavra. Certamente esse texto não é para um mundano, né? Porque o mundano nem ouve a palavra. É para nós, os que não faltam aos domingos. É ou não é? Então talvez você fique muito feliz de não faltar nenhum domingo, isso já é uma boa prática, né? Mas não é só isso. A Bíblia está falando aqui algo muito sério, né? Que nós não podemos apenas ser ouvintes da palavra. Amém? Mas nós devemos ser o quê? Praticantes, né? Porque se nós somos apenas ouvintes da palavra e não praticantes, nós estamos o quê? Nos enganando. Nós estamos adquirindo até conhecimento, mas não transformação. E isso não tem proveito para nós, não tem proveito para ninguém, né? Tiago também reforça essa ideia lá em Tiago 2,17. Vamos lá, Tiago 2,17. Assim também, 1, 2, 3. Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Amém. É um problema esse negócio de fé morta, né? Porque nós somos salvos mediante, e uma fé morta salva? Se um bêbado continua bêbado, ele foi salvo do quê? Se um mentiroso continua mentiroso, foi salvo do quê? Se alguém que se prostituía continua se prostituindo, foi salvo do quê? Então aqui a Bíblia está nos chamando o quê? Para a prática da palavra. Se nós olharmos, Jesus jamais permitiu que os seus discípulos tivessem apenas conhecimento sem experiência. Você já viu que no mercado de trabalho não valoriza-se muito conhecimento sem experiência? Por que você acha que eles perguntam qual é a sua experiência? Porque conhecimento teórico que não se manifesta em prática não serve para nada. É ou não é? Você pode me apresentar para mim um curso, né, sobre Excel, um diploma, né, que você é expert em Excel. E aí eu passo para você um computador e falo para você, faça uma planilha de Excel. E você não consegue fazer uma planilha de Excel. Que valor tem esse diploma, esse conhecimento, esse suposto conhecimento? Nenhum. E é impressionante quantas pessoas vão querer trabalhar e não conhecem o Excel, né? Fica difícil, hein? Então, nós aqui somos desafiados e abordados a quê? A sermos praticantes. Praticantes. E o segundo ponto aqui muito forte é que diz que se nós não somos apenas ouvintes e não somos praticantes, aqui o resultado é que nós estamos nos enganando a si mesmos. Isso é algo muito, muito perigoso, né?
Você acumula conhecimento, você até fala sobre um assunto, mas você não tem a prática daquele assunto. Você está enganando a si mesmo, né? É a mesma coisa que você for numa academia, quando o professor vira o olho, você não treina, não faz o exercício, você está enganando a quem? A si mesmo. De vez em quando eu e o Alexandre fazemos isso. Mas nós estamos enganando quem? A si mesmo. Isso é sério, isso, né? O livro de Tiago confronta muito isso, né? O religioso que falava bonito, mas que não tinha prática daquilo que falava. Está enganando-se a si mesmo. Normalmente, né, irmãos, nós queremos esconder as coisas que fazemos, achamos que estamos enganando as pessoas, achamos que estamos enganando o professor quando nós colamos na prova, achamos que estamos, né, enganando o nosso pastor, mas nós estamos enganando a si mesmo. Isso é algo muito sério. E aí o verso 23 fala o seguinte, antes do verso 23, eu considero isso um tipo de Laodiceia, né? Uma igreja que era orgulhosa, falava, mas que na verdade aos olhos de Deus era considerado um povo miserável. Você diz que é enriquecido, você diz que tudo tem, mas você não passa de um miserável, pobre, cego e nu. Isso é algo muito ruim. Quero desafiar nós aqui, né? Nós acabamos de constatar que mesmo advertidos e orientados por Deus, Deus falando que nós como a sua igreja somos seus embaixadores, que Ele nos designou para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Nós cantamos hoje aqui sobre que nós não somos mais, né, escravos do pecado. Amém? Mas isso tem que se tornar o quê? Uma prática. Você está ouvindo aqui semana após semana que agora você pode ter um relacionamento com Deus. Mas não adianta apenas ouvir que você pode ter um relacionamento com Deus. É necessário agora você ter um relacionamento com Deus. Não adianta apenas você saber que tem autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios e você continuar não expulsando os demônios e nem curando os enfermos. Não tem valor algum isso. A pessoa pode acreditar que está em uma boa posição espiritual simplesmente porque conhece as Escrituras. Mas sem a prática, esse conhecimento é inútil e não leva a pessoa a lugar algum. Amém? Não leva a pessoa a lugar algum. O verso 23, ele faz aqui um comparativo, né? Uma comparação. Aquele que ouve a palavra. Tiago 1, né? Tá no... Isso. 1, capítulo 1. Voltei lá para o capítulo 1. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática. Ouve a palavra, mas não a põe em prática. Amém? Sabe, irmãos, tem crentes que não são muito emocionais, não choram muito, não tem muitos arrepios, mas são muito diligentes, muito sérios em colocar a palavra em prática. Às vezes você vê alguém num retiro na vida da igreja, num culto, às vezes parece até que não tem muita expressão. Parece que foi no encontro e não aconteceu nada na vida da pessoa. Você vê a pessoa não teve muitas expressões, não chorou na hora do perdão, mas perdoou. Teve outro que chorou na hora do perdão, mas não perdoou. Outro parece que não teve muita expressão, mas saiu do encontro, firmou, creu naquela mensagem, começou a colocar em prática aquela mensagem. O outro parece que teve uma experiência muito poderosa, chorou, se arrepiou, escabelou, mas não aconteceu nada depois. Então essas experiências místicas muitas vezes não determinam de fato, mas sim uma predisposição de coração de levar o Evangelho, a palavra de Deus a sério. Vamos ser bem práticos, irmãos. A prostituição é boa? O que é casamento? É uma aliança entre o homem e uma mulher.
E por que tem pessoas que vivem anos e anos e não têm a coragem de ir no cartório regularizar seu casamento, estabelecer uma aliança de verdade? Porque não acreditam na palavra. Aí você diz, mas é o meu cônjuge que não quer, então manda ele embora. Para de dar o docinho. Aleluia. Para ver se não, agora estou em volta de só faço com o meu cônjuge. Rapaz, se é homem, o cara corre uma semana, se ele gosta. Se ele não gosta, aí você ora para outra coisa. Despertamento, né? É verdade ou não é? Nós vamos relativizando, não, a gente mora junto. Na época o Murilo teve que lidar com o pessoal, né, aonde que tem que ir no cartório, que não sei o quê, né? E fizeram o maior furdunço lá na igreja em Colombo, que o Murilo estava pastoreando. Não, porque para mim isso aqui está estabelecido, é uma aliança, está tudo certo. Separaram tudo. Agora pergunta para eles agora se eles consideraram uma aliança ou não. Por quê? Porque você cumpre aquilo que é o civil. Lá no civil fica registrado que você casou. Um pegou fandangos. Está entendendo? E está casado. Se alguém for procurar se é casado ou não, vai descobrir pelo cartório. Vai descobrir pelo cartório. Ou seja, nós estamos ouvindo a palavra, mas estamos relativizando a palavra. Relativizando a palavra. E é sério. Não é brincadeira. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Para que serviu olhar? Normalmente você vai olhar, deixa eu olhar se está tudo certo aqui, né? Eu já olho e já falo, obrigado, Jesus. Que coisa linda que o Senhor criou, É ou não é? Mas, logo que você saiu da frente do espelho, o espelho serve para refletir. E para você saber o que é, que imagem foi refletida naquele espelho. A gente quando nós ouvimos a palavra e não praticando, é semelhante a um homem que vai lá e contempla e já se esquece. Não serviu para nada. Eu diria também que o homem que é ouvinte e não praticante, ele é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho e ele se esquece de quem ele é. Rapidamente ele se esquece de quem ele é. E quando nós esquecemos de quem nós somos, nós vivemos de qualquer maneira. Por isso que é importante você começar o seu dia lembrando quem você é. Quem você é? Eu sou filho de Deus. Eu sou amado de Deus, eu sou justiça de Deus em Cristo, para que você não venha se esquecer no decorrer do seu dia. Eu faço parte da igreja de Jesus, eu tenho uma missão aqui na terra. Amém? Isso é muito importante. A palavra de Deus, né? Ela é muito importante quando ela é praticada. Deixa eu citar aqui algumas coisas. Da importância da prática, diga, a prática é importante. Amém? Não adianta ter uma bicicleta que você não anda nela. Isso diz o nosso professor diariamente para nós lá, né, Alexandre? O que adianta você ter essa bicicleta se você não anda? Virou cabide? Tiago mostra que a prática é o atestado de uma fé autêntica. Amém? É o selo, a prática é o selo de uma fé autêntica. Amém? Você crê que Deus cuida de você? Vou perguntar de novo, você crê que Deus cuida de você? Então por que você está preocupado? Ou seja, a preocupação demonstra o quê? Eu não creio. Amém? Você crê que é justo? Você crê que é justo? Então por que você anda como pecador? Está entendendo? Como a prática ela é
a autenticação da nossa fé. É verdadeiro ou não é? Por que a prática é importante? É através da prática que Deus é glorificado. Amém? Não é? Deus não é glorificado porque nós ouvimos a palavra dele. Deus é glorificado quando nós obedecemos a palavra dele. Porque isso traz frutos. A prática demonstra a nossa salvação. É a prática que demonstra a nossa salvação. A prática é que impacta o mundo. Não é um monte de cristão que ouviu a palavra que impacta o mundo. É um monte de cristão que está praticando a palavra que impacta o mundo. É ou não é? Irmãos, eu gostava bastante do Silvio Santos. Eu fiquei bem triste que o Silvio... Minha esposa até estava... Mas você está... O Santos morreu. Eu chorei porque o Silvio Santos morreu. E eu choro mais por nós cristãos. Porque eu vi ontem, né? Evidentemente que no dia do velório, né? Ali no dia, nem teve velório, no dia da morte dele. A gente sabe que no dia da morte as pessoas aumentam, enfeitam, né? E etc. Mas tem muitos depoimentos sobre a vida do Silvio Santos que são bem impactantes. E eu fiquei refletindo, né, como nós podemos impactar o mundo positivamente ou podemos impactar negativamente. É ou não é? Se nós não praticamos a palavra, nós não vamos impactar o mundo positivamente. Nós podemos ver desde exemplos de pessoas, porque até grandes líderes, governadores, presidentes se intimidavam diante do Silvio Santos, pela capacidade que ele tinha de se portar em público. Mas diz que a forma como ele lidava com os próprios colaboradores do SBT diz que eles ficavam super impactados, ao ponto de ir numa fila, num banco 24 horas lá no SBT, e mesmo que a fila tivesse grande, ele não aceitava passar na frente. Ele ficava lá na fila. E diz que a forma como ele lidava tanto com o Ratinho lá, que é um grande apresentador, quanto a pessoa que trabalhava no camarim dela, era a mesma maneira. Ou seja, muitos depoimentos. Tem um jornalista que teve câncer e ele estava sendo demitido do SBT. Quando o Silvio Santos soube que ele estava com câncer e estava sendo demitido, mandou recontratar ele e pagar o salário dele enquanto ele estava no tratamento e depois do tratamento. Certamente são coisas que impactam. Quando o banco dele teve um rombo por fraude no Banco Pan-Americano, ele colocou toda a fortuna dele em garantia para pagar aquelas pessoas que tinham sido lesadas. E falou para a esposa dele: a única coisa que eu preciso é de um café com leite e de uma bolacha para viver. Mas eu vou pagar todos esses credores. Então isso é algo impactante. E é essa transformação que o Evangelho tem que produzir em nós. Amém? A partir do momento que nós praticamos a palavra, que vai fazer o impacto na vida das pessoas. Tinha um humorista lá que colocou falou um depoimento bem interessante, né? Aquele lá me chamou bastante atenção. Ele tinha um sonho de conhecer o Silvio Santos. Ele escreveu, ele tinha uma coluna, não sei se era na Folha de São Paulo, era um jornal importante. Ele escreveu na coluna, ele conseguiu marcar lá para ir visitar o camarim do Silvio Santos. Ele é famoso, bem famoso. E conseguiu marcar lá para encontrar com o Silvio Santos. E ele escreveu na coluna dele como ele seria um encontro dos sonhos dele com o Silvio Santos. Que o Silvio Santos errasse o nome dele, porque o Silvio Santos faz isso com muita gente, né? A pessoa chegava lá, para nós era famosa, mas para o Silvio Santos: quem é você? Ah, tipo eu, Marília Mendonça, que não conhecia. Ah, Marília Mendonça, que legal. Mas o que você faz?
Tipo assim, todo mundo conhecia, ele não conhecia. E aí ele falou algumas coisas que ele gostaria que o Silvio Santos fizesse com ele. O Silvio Santos leu a reportagem e quando encontrou com ele, repetiu exatamente qual era o sonho dele. Só para o cara se sentir amado, só para o cara se sentir valorizado. Outro que eu achei bem interessante foi de uma revista pequena que foram até os Estados Unidos tentar uma entrevista com ele. Porque o Silvio Santos decidiu há muitos anos não dar entrevista mais, porque ele disse que o pessoal mudava o que ele falava, só colocava algumas coisas para vender a revista. Ele não dava entrevista, é difícil encontrar uma entrevista dele. E eles foram lá e ficaram na porta da casa dele nos Estados Unidos, porque lá ele vive como cidadão comum, vivia, indo no Walmart e etc. E ficaram lá, só que a polícia chegou, porque eles estavam lá 1 hora, e a polícia foi lá e falou que eles tinham que sair. Aí eles explicaram para a polícia, beleza, ficaram lá. Demorou mais, veio outra viatura da polícia, e depois veio uma terceira viatura da polícia. A terceira falou o seguinte: nós vamos lá, se ele não quiser falar com vocês, vocês têm que sair daqui, senão vão prender vocês. E eles foram lá, e o Silvio Santos, né, disse que não estava esperando ninguém e não recebeu. Eles fizeram uma carta, pediram para o entregador entregar a carta na casa do Silvio Santos, dizendo a história deles, que eles tinham vindo do Brasil, tal, e um monte de coisa, e que a revista não tinha muito recurso, que eles foram porque era um sonho da revista, fazer uma entrevista com o Silvio Santos. Quando deu um tempo, a mulher do Silvio Santos ligou para eles. Falando aqui, é Iris, né? A esposa do Silvio Santos. O Silvio Santos quer falar com vocês. E ligou. Eu vi aqui, vocês estão com as perguntas prontas? Estamos, então pode vir aqui na minha casa, minha esposa vai fazer um café, eu recebo vocês daqui 30 minutos. E recebeu, os caras, estourou a revista por causa dessa atitude dele. Agora, no aniversário dele, foram cantar parabéns na frente da casa dele, ninguém esperava que ele fosse sair, ele saiu lá e deu a última entrevista. Lá, entrevista informal, né, ali na porta da casa dele. São coisas, né, que ele pôde fazer ali. Foram relatos de pessoas chorando. Aí aquele da Praça Nossa, o Carlos Alberto de Nóbrega, o pai dele era amigo do Silvio Santos, e diz que o Silvio Santos salvou as empresas do pai dele. E tantos depoimentos. Nada disso era uma teoria, porque o Silvio Santos conhece sobre inteligência artificial, porque o Silvio Santos conhece todos os versículos da Bíblia. Não, é porque ele resolveu, dentro da consciência que ele tem, viver aquilo. Viver em integridade, nunca passar ninguém para trás. Nós temos um potencial muito grande, temos a graça de Deus, temos a justiça de Cristo e temos que viver de uma forma que possamos impactar o mundo. De coisa simples. Coisa simples, né? Quanto é gostoso você vir aqui num domingo e ter pessoas alegres te recepcionando ali. É ou não é? Quanto é um alento para a nossa alma quando você está passando por uma enfermidade, você recebe uma ligação, uma oração, uma visita. É ou não é? São pessoas que você nunca mais vai esquecer. Aquela que te ajudou no dia que você estava mais precisando de um recurso financeiro para sustentar a sua casa, para pagar uma conta de água, uma luz. E muito mais aqueles que pregaram para nós, nos apresentaram Jesus. Que coisa poderosa. Mas que valor tem apenas nós conhecermos, nós ouvirmos e não sermos praticantes. Nós temos que começar a pegar os versículos do Novo Testamento e levar a sério tudo aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. Levar a sério. Amém? Isso é algo muito interessante, né? Jesus discipulou os 12, mas não para terem mais conhecimento. Jesus discipulou os 12 para que eles pudessem viver aquilo que eles estavam aprendendo. Tanto que Jesus ensinava e levava eles para a prática. Para servir, vocês vão de 2 em 2, vocês não vão levar nada material e vocês vão pregar o Evangelho. Amém? Irmãos, eu temo que muitos de nós, em reação ao sistema
Você criou outro sistema. Ou seja, eu não quero viver o sistema, a igreja que fala muito em números, que tem um evangelismo ali muitas vezes enlatado, mas eu temo que, em nome de não viver um sistema, você criou o seu próprio sistema. Porque muita gente que quer viver contra o sistema tem criado o seu próprio sistema e não tem obedecido a palavra. A Bíblia diz que o cristão deveria congregar, que nós deveríamos dar prioridade para os domésticos da fé, é ou não é? Que nós deveríamos participar da assistência dos santos. A Bíblia diz que nós deveríamos se oferecer a Deus como instrumento de justiça. Nós deveríamos viver em santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E sabe o que eu creio que esse texto está ensinando? Eu não creio que ele está ensinando que sem santificação você não verá a Deus, no aspecto que você não é salvo. Mas sem santificação as pessoas não verão a Deus através de você. Eu vou aqui falar, né? Mas eu soube que o Jé contou um testemunho, disse que a Nath, depois que voltou para a vida da igreja, ficou uma maravilha. Ele disse que estava difícil. Que bom que ele está falando que ficou uma maravilha. Pior se ele falasse, meu Deus, eu queria ela no mundão, porque agora está terrível lidar com ela. Que bom que ele pode dar esse testemunho. Isso impactou a resposta dela de não só ouvir, mas praticar o Evangelho, impactou a vida dele. Se depois de tempo, né, você encontra com seus familiares, eles ouviram falar que você agora virou cristão, você tem até uma camiseta dos jovens, mas eles chegam lá e estão naquela expectativa, e observe que cristão é cobrado, né? Você não é crente? Por que o cristão é cobrado? Porque o mundo espera algo de nós, e nós temos o que dar para o mundo. Mas de repente lá, ele se depara com a mesma parente que ia na casa deles, era preguiçosa, e na hora da louça não comparece. Você chegou de novo sem o quilinho da carne, dormiu lá e bagunçou tudo o quarto, não deu uma ajeitadinha. Vocês como casal estão brigando do mesmo jeito que brigava antes. A terminar, você bebeu toda a cerveja do cara. É interessante, né? Gálatas diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mas não tem nada a ver com que Deus fez aquilo com você. Aí vamos ler de novo. Estamos indo para a parte final. Vamos ler de novo o texto da oferta hoje. Eu vou te falar como que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. A decisão está onde? Em nossas mãos. 2 Coríntios capítulo 9 lá, foi o texto da oferta. Esse texto ensina muita coisa. Gálatas fala, né? Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Versículo 6. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Lembre-se disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Hoje está claro aqui para você, né? Por que você colhe pouco amor? Você planta pouco amor.
Se você plantar numa discórdia a mesma coisa que foi plantado pelo outro, que colheita diferente você está esperando receber? É ou não é? Por isso que a Bíblia diz, ó, se você ama só aqueles que te amam, que diferença você tem para o mundo? Lembre-se, aquele que semeia com... Mudou? Ah, mudou? Não, pode deixar naquela que estava mesmo. Quem planta, pode, próximo. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Amém? Tem gente que só pega essa parte, eu nunca vou dar com tristeza. Mas você também não vai colher nem com tristeza, nem com alegria. É ou não é? Nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui nós temos dois princípios. Existe a obediência pela fé e a obediência pela lei. Cristão na nova aliança, ele é obediente pela fé, como resultado da sua fé. Então isso sempre vai produzir alegria. Sempre alegria. Agora, vamos lá. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessita, ainda mais do que o necessário para fazer todo tipo de boas obras. Amém? Como diz as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Verso 10. E Deus que dá a semente para semear. Deus dá a semente para semear. Amém? Deus te dá a semente para você semear. Agora você pode semear no espírito ou pode semear na carne. Se você semear no espírito, a boa semente, você vai colher boas coisas. Se você semear na carne, você vai colher coisas ruins. Deus me ama, amém? Eu sou amado, eu sou justo, eu tenho paz com Deus por causa de Jesus, amém? Baseado nessa realidade, Ele me dá isso como semente, para que eu viva a minha vida em santidade. Diga assim, o pecado continua sendo ruim, amém? Mas agora eu recebi a boa semente, que é uma nova natureza, justa e santa. Então eu posso semear, andar em justiça e santidade. Mas eu também posso andar na carne e semear coisas ruins. Então Deus me ama, em Cristo eu sou santo e justo, mas numa atitude de fé eu preciso viver a minha vida como plantando essas sementes de justiça e de santidade. Agora, se eu vou lá e resolvo aprontar e trair minha esposa, eu vou colher coisas boas? Não. Deus é o culpado? Não. Nesse aspecto, é através disso que Deus não se deixa escarnecer. Mas a escolha é minha e sua. Não coloque a responsabilidade de Deus. Deus te deu a boa semente para você semear. Você pega a semente ruim da carne e semeia ela. Isso vai colher frutos ruins. Vai, continua. Agora, se você escolhe semear de forma sábia, dará a vocês semear o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Amém? Diga, eu tenho todas as sementes que eu preciso. Amém? E fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, se eu semear. Amém? Eu semeio a palavra no coração de alguém, ela cresce e dá uma grande colheita. Eu semeio amor na minha família, ela cresce e dá uma grande colheita. Eu semeio um ambiente de paz, ela cresce e dá uma grande colheita. Eu semeio porcaria, ela cresce e dá uma grande colheita. Porque a semente sempre se multiplica.
conforme a sua espécie. Ok. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. Eu estou aplicando não só na área financeira, eu estou aplicando em todas as áreas aqui. Amém? E assim, aí que interessante. Quando eu semeio, a boa semente que Deus me deu, ela se multiplica e o resultado é o quê? E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Amém? Qual é o resultado quando nós semeamos a boa semente? Vai produzir bênção na vida das pessoas, e essa bênção na vida das pessoas vai produzir gratidão, honra ao nome do Senhor. Amém? Elas vão glorificar a Deus. Glória a Deus pela transformação da minha esposa. Glória a Deus. Olha, por esse socorro que eu recebi através de você. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, não adianta a gente apenas ser ouvintes da palavra, mas nós precisamos ser praticantes. Eu termino aqui dando um resumo para você. Diga assim: a obediência não deixou de existir. Amém? Quando falo que nós somos salvos pela justiça de Cristo e não por nossas obras, isso a Bíblia não está dizendo que não é esperado de nós boas obras. Pelo contrário, agora sim que se espera de nós boas obras. Agora, existe a obediência pela fé. Amém? Se você ler, coloca lá para mim Romanos capítulo 1, versículo 5, bem rapidinho. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo. E fazer o quê? E a serem obedientes a Ele. Muda de versão aí, que essa versão muda para a NVI. Por meio dele recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé, por causa do seu nome. Então é o seguinte, existem dois tipos de obediência: a obediência da fé e a obediência da lei. A obediência da lei, a Bíblia nós não devemos obedecer por causa da lei, nós obedecemos por causa da fé. Qual que é a base da obediência pela fé? É enraizada em um relacionamento pessoal e confiante com Deus, através de Jesus Cristo. Eu só vou resumir aqui para você. Qual que é a motivação dessa obediência? Surge da fé e do amor a Deus, não apenas de um desejo de cumprir regras. Ou seja, o que move, o que motiva essa obediência é o amor e a fé. Amém? A obediência é motivada por uma transformação interna, promovida pelo Espírito Santo. É algo de dentro para fora. Amém? Ela é fruto de uma resposta. É uma resposta à graça de Deus e não uma tentativa de alcançar a justiça por meios próprios, mas é uma resposta à graça que nós recebemos. Nós temos muitos exemplos disso na vida dos apóstolos e de Jesus, enfatizando uma fé que leva a ações. Amém? Como amar o próximo, perdoar e servir. Como que é uma fé? Como que eu comprovo uma fé viva no perdão de Deus? Você crê que é perdoado? Como que você comprova que você crê que é perdoado? Não vivendo debaixo de culpa e condenação e perdoando os outros. Quando você não perdoa os outros, você não comprova que creu no perdão de Deus. Amém? Então isso é a obediência da fé. Agora, a obediência da lei pela lei, a base é o seguinte: fundamentada em regras e prescrições especificadas e encontradas na lei de Moisés. Qual que é a motivação de alguém que obedece pela lei e não pela fé? Muitas vezes motivado pelo desejo de cumprir requisitos para alcançar a aceitação de Deus ou se auto-justificar diante de Deus.
Característica aqui é focado na observância de regras e normas exteriores, podendo levar a pessoa ao legalismo em vez da sua nova natureza. Ela é focada no esforço próprio, em vez de confiar na graça. E nós temos vários exemplos que Deus condena esse tipo de obediência. Uma obediência que não é proveniente de uma fé na obra consumada. Amém? Quando eu recebo essa graça maravilhosa, eu recebo essa nova natureza, eu sei que eu me tornei em Cristo, isso provoca um amor tão grande no meu coração por Deus e pelas pessoas, e uma fé praticante de eu viver conforme aquilo que eu digo que creio. Se eu creio que Deus me justificou, que Ele me livrou do pecado, então o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Amém? Não é uma questão de trocar com Deus, é uma questão de viver a essência de quem eu me tornei em Cristo Jesus. Amém? Mas não tem proveito nenhum, igreja, da gente ouvir a palavra e não praticar. Irmãos, tem coisa básica, que até na sociedade tem chamada educação. Alguém vai lá, preste bem atenção, prepara toda uma casa para te receber na reunião da igreja, e você simplesmente falta e não avisa. Isso não precisa nem ser crente, só precisa ter educação. Alguém está contando com você para acolher, para servir, você simplesmente não aparece. Isso não é o Evangelho. Você diz que não está mais na religião, mas você não prega mais para ninguém. Você diz que teve um encontro com Jesus, mas ninguém pode ver Jesus em você. Não, irmãos, não. Vamos abraçar de verdade essa mensagem do Evangelho hoje. Amém? Vamos abraçar de verdade essa mensagem do Evangelho e que ela possa produzir bons frutos através das nossas vidas. Se coloca de pé em nome de Jesus.